Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, que é o rapport, a técnica de rapport, ou até mesmo como fazer um bom rapport. A palavra rapport, ela é de origem francesa, ela vem da origem rapporter, de trazer de volta ou criar uma relação com a pessoa que está à sua frente ou com as pessoas que estão à sua frente. É uma técnica muito bem difundida já, principalmente para a área comercial. Ela pode ser aplicada em vários segmentos, mas no setor comercial em especial, para as vendas, o rapport é uma capacidade que a pessoa tem de criar uma conexão, um vínculo ou até mesmo um espelhamento com a pessoa que está à sua frente, o que define muita coisa positiva a partir daí. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o rapport, espero que todos gostem. O rapport, ele também tem um conceito que vem a partir da psicologia. É a capacidade de criar uma ligação ou empatia a outra pessoa. A pessoa que provavelmente está à sua frente, ou do outro lado da linha, ou do outro lado do e-mail, enfim, com quem você está tentando negociar. O rapport tem uma qualidade muito positiva, que é capaz de definir uma quebra de resistência na comunicação com outra pessoa. Define basicamente como se você tivesse já, às vezes, conhecendo essa pessoa há muito tempo e facilitaria muito a comunicação com ela. Basicamente, para fazer um bom rapport, é necessário que a gente tenha muito cuidado com a linguagem corporal, porque o corpo fala. Realmente o corpo fala muito mais com a linguagem verbal que você está colocando, empregando. Então, cuidado com a linguagem corporal. Inclusive, eu vou indicar esse livro para vocês, O Corpo Fala. É um excelente livro, inclusive ele é ilustrado, entregando muita informação positiva para quem deseja criar uma boa comunicação, entendendo sobre linguagem corporal. Fica a dica aí para vocês. É que a gente fique muito atento às expressões faciais. Isso mesmo. Hoje mesmo a gente vive o período de pandemia, originário ainda ali em 2020, o que mostra para nós a capacidade de a gente ainda assim se comunicar olhando no olho das pessoas, mesmo tendo a necessidade de usar máscaras. Quantas vezes você teve a capacidade de observar que pessoas sorriem com os olhos, principalmente agora, usando máscaras, porque o rosto, a expressão facial fala muito. Então se você consegue sorrir, mesmo utilizando máscara, por exemplo, é um ponto muito positivo. Sorrir falando ao telefone também define muito, porque a pessoa que está do outro lado, ela consegue sentir desde a vibração da sua voz, do entusiasmo com que você fala, com a emoção que você emprega no seu discurso. Então, portanto, linguagem facial, verbal é muito importante, que você possa sempre sorrir, mesmo ao telefone, ou até mesmo de máscara. Outra dica muito importante, não menos importante que outras, mas o contato visual, ele é fundamental. Fundamental para que a pessoa possa sentir segurança na sua comunicação, para que ela possa entender de fato que você está tranquilo com aquilo que você está oferecendo, que você é conhecedor da sua oferta e do seu produto. Portanto, o contato visual é um item indispensável. Outra dica muito bacana, utilizando o rapport, e não necessariamente só o rapport, mas como qualquer outra comunicação, como qualquer outra técnica de venda, é evitar fazer interrupções. Tenha a capacidade, ou pelo menos treine, se possível, a capacidade de entender os intervalos. Uma comunicação pausada, uma comunicação onde o cliente muitas vezes ele sinaliza um intervalo, porque às vezes ele não tem a frase ainda definida, ou ele não tem a colocação pronta, ou ele não tem todas as dúvidas bem elaboradas. Então, quando houverem pausas, se necessário, é importante que a gente possa fazer um acréscimo da informação, mas não uma interrupção. Deixar o cliente falar é muito importante. Fica aí outra dica aí bacana. Quanto mais o cliente fala para você, mais ele se sente à vontade com você, mais ele confia em você e mais ele tem segurança em negociar com você. Portanto, evite interrupções. Faça conexões com as pessoas. Essa é outra dica de ouro. Por quê? Você estabelecer uma boa conexão com as pessoas não necessariamente define somente o assunto da venda. Conectar-se com a pessoa é entender o dia a dia dela, como que ela se porta, como que ela se comporta, do que ela gosta, como são as vivências dela. Às vezes o produto que ela está comprando tem muito a ver com os sonhos dela. Então, conecte com o seu cliente. Rapport também é a capacidade de você se conectar com o seu cliente. A próxima dica fica a respeito de ser humano. Isso, exatamente.
Hoje a gente vê tanta questão robótica, os robôs aí fazendo chamadas telefônicas pra gente, incansavelmente, eles são insuperáveis, né? A não ser que você consiga bloquear o número, eles são insuperáveis. Portanto, ser humano, ter uma relação quente de mostrar que você realmente está preocupado em solucionar o problema do seu cliente, que você realmente está conectado com ele, que você se importa com ele, é muito importante. As pessoas não suportam mais a robotização. A tecnologia, ela é muito importante, desde que você saiba usar ela de forma correta e não estragar o seu negócio robotizando ele e esquecendo o lado humano, porque as relações humanas, elas são insubstituíveis, no meu ponto de vista. Outra coisa que pode chamar muita atenção que eu vou falar é você pedir ajuda ao seu cliente, tentar entender ele. Muitas vezes ele pode estar falando de um assunto relacionado ao mundo dele, da realidade a qual ele vive, da realidade a qual ele está inserido, do mundo em que ele frequenta, dos ambientes que ele frequenta, das pessoas com que ele conversa. Então, se você não entende necessariamente o que ele está falando, porque você já estabeleceu uma boa conexão com esse cliente, peça ajuda para ele. Por exemplo, você está vendendo um automóvel para um produtor rural. Esse produtor rural, ele tem uma fazenda e aí ele cria lá um gado de corte, por exemplo. E você não entende de gado de corte, mas você criou uma conexão anterior com ele que ele justificou, por exemplo, a necessidade da compra de uma caminhonete para a fazenda dele. E ele se sentiu tão confortável que ele conta um pouco da vida dele para você. Aí porque você já tem a conexão gerada no momento anterior. Então, onde a gente quer chegar? Se eu não entendo do que ele está falando, não tem impedimento nenhum eu pedir para que ele me conte, para que ele me explique, pedir ajuda. Isso novamente vai trazer o cliente mais próximo de você. É a capacidade de estabelecer as conexões anteriores e ainda assim falar uma linguagem muito simples e próxima do seu cliente. Outra coisa muito bacana, por muitas vezes fui até criticado, fui chamado a atenção, é que você conseguir falar na mesma linguagem da outra pessoa, no mesmo tom de voz, no mesmo volume de voz, talvez até com as mesmas gírias, se você consegue entendê-las e se elas fazem parte talvez do seu cotidiano. Ou talvez com a mesma simplicidade que o cliente está te falando, muitas vezes com a mesma complexidade. Se você é um vendedor preparado para vender a solução a qual você está oferecendo, então não fica difícil a gente tentar falar na linguagem do cliente. Isso vai mostrar para o cliente, de forma inconsciente, óbvio, que você faz parte do mundo dele. E você fazendo parte do mundo dele, fica tudo mais fácil. Então, utilizem essa ferramenta poderosa a seu favor. Aí ficam pequenas dicas da técnica de rapport. Eu recomendo que vocês pesquisem um pouquinho sobre o conteúdo. Existem alguns livros bem bacanas no mercado, porque a técnica de rapport, ela é capaz de unir você ao seu cliente e quando vê, o negócio fechou. O objetivo de tudo ainda é fazer um bom negócio, mas utilizando de boas técnicas e de uma comunicação confiável, obviamente transparente e deixando isso muito leve, fica mais fácil. Por que não? Vamos tentar? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço do Rodrigo.